quando eu era pequeno, eu sempre joguei muito videogame e eu sempre sonhei em um dia viver disso, ganhar dinheiro com jogos eletrônicos. Só que naquela época isso era impossível, mas hoje em dia isso é mais do que realidade. Atualmente, grandes emissoras de TV transmitem os campeonatos de jogos eletrônicos e clubes grandes como Flamengo e Corinthians estão entrando de cabeça nos jogos virtuais. Então nesse vídeo eu te convido a fazer uma análise junto comigo do que é esse tal de esporte e como que a gente consegue aproveitar essa oportunidade. Vamos olhar para esse mercado como uma visão de negócios. Bom, mas então o que são esses famosos esportes, tá? Os esportes ou esportes eletrônicos são as competições de jogos eletrônicos em que os atletas são assistidos por uma audiência, seja presencialmente ou online, através de plataformas de streaming, TVs e muitos outros locais. E quem chegou a frequentar as lan houses, assim como eu, jamais poderia imaginar o tamanho do que isso iria virar. A gente nunca conseguia imaginar, né, que aqueles jogos que eram voltados só para o público mais gamer conseguisse, hoje em dia, fazer com que várias pessoas de vários lugares do mundo assistissem às competições. E o que era antigamente casual virou algo sério, o que era brincadeira virou profissão. E ao longo dos anos, os esportes ganharam um viés mais competitivo e deixaram de ser apenas games e joguinhos para diversão. E para conseguir analisar esse mercado, a gente tem que falar dos três pilares que sustentam a engrenagem dos esportes: as equipes, os patrocínios e a audiência. E vamos falar primeiro das equipes, tá? Como qualquer esporte tradicional, os esportes eletrônicos também possuem times e jogadores oficiais. E se você está achando que os times que disputam, os campeonatos eletrônicos, eles são formados por apenas amantes de videogames, pode esquecer. A verdade é que essas equipes, elas contam com verdadeiros profissionais para dar todo o suporte que os atletas precisam. Muitos jogadores de grandes equipes, eles têm treinamento de até 13 horas por dia, enquanto eles moram nas chamadas game housing, que são basicamente casas, centros de treinamentos. E complementando a isso, eles estão equipados com auxílio de profissionais como fisioterapeutas e até mesmo psicólogos. Bem parecido com o que acontece no futebol, não é mesmo? E o salário de um jogador de League of Legends, por exemplo, que é um dos maiores jogos eletrônicos da atualidade, ele pode variar de 3 mil a 20 mil reais aqui no Brasil, sem contar as receitas de patrocínios e prêmios. E é normal que uma equipe de esporte ela tenha diversos patrocínios, e a maioria deles são de empresas que querem se posicionar nesse mercado. E além disso, os próprios jogadores eles constroem a sua própria marca, têm a sua fama e, claro, uma legião de fãs. Mas o grande ponto aqui é que o custo dos jogadores normalmente consome metade do orçamento operacional de uma equipe. E o que acontece é que a grande maioria dessas empresas elas ainda operam no vermelho, à medida que elas vão continuando investindo pesado para construir as suas marcas. E a consequência disso é que essas empresas de esporte estão levantando muito capital. Em 2017, por exemplo, foram feitos 74 investimentos em empresas desse tipo no valor de 1,5 bilhão de dólares. Algo muito impressionante, não é? Então, uma das principais empresas nesse cenário, que é a Cloud9, ela está gigante hoje em dia. Ela é a empresa de esporte profissional mais valiosa do mundo e hoje ela está avaliada em 310 milhões de dólares. E recentemente, essa empresa levantou 50 milhões de dólares em financiamento, uma rodada de investimento de dar inveja a qualquer startup no Vale do Silício. Ou seja, não só tem muito dinheiro nesse mercado, vindo de competições, patrocínio, mas os grandes investidores também já estão começando a se posicionar nele. Bom, agora vamos falar do segundo ponto que sustenta o esporte, os patrocínios. Empresas dos mais diversos setores têm investido pesado nesse segmento, patrocinando atletas, times e campeonatos. Nos primeiros anos de esporte, os patrocinadores eram principalmente empresas relacionadas a videogames, ou empresas do setor de geral de computadores, tecnologia. Só que alguns anos depois, o público assistindo o esporte mudou. No lugar da gente ter aqueles gamers, aquelas pessoas que são mais aficionadas por tecnologia assistindo às competições, a gente agora tem essas competições sendo transmitidas em estádios e até mesmo em TV. Então ganhou outra proporção. E a consequência disso é que à medida que o público cresce, mais empresas têm a oportunidade de atingir os seus clientes por um novo canal. Marcas de várias indústrias agora estão patrocinando o cenário de esporte. Tem empresas grandes como Coca-Cola, Gillette, Red Bull, BMW, Nike, Louis Vuitton e muitas outras.
Só em 2019, a indústria de esporte gerou $1 bilhão em receita. E desse total, 456 milhões de dólares vieram de patrocínio. Então, o patrocínio é o principal fluxo de receita da indústria de esportes. E a principal diferença entre o patrocínio de uma equipe de esporte em vez dos esportes tradicionais é o conceito de estruturas. As equipes principais de esporte geralmente pertencem a uma empresa que possui várias equipes competindo em jogos diferentes. Ou seja, você tem uma estrutura, sei lá, de uma empresa X que ela compete em Free Fire, compete em League of Legends e compete em outros jogos. E qual é a vantagem disso? Quando você assina o contrato de patrocínio com uma equipe de esporte, você acaba tendo sua marca vista por diversos tipos de jogadores, por diversos públicos em diferentes jogos. E algumas marcas vão até além disso, elas chegam mesmo até colocar o patrocínio no nome da equipe, como existe com a Vivo Cage e a Kabum eSports. Essa é uma visibilidade enorme para a marca, de um público que é altamente engajado. E agora vamos para o terceiro pilar que tem nesse mercado de esporte, que é a audiência. Um dos fatores predominantes nos campeonatos de esporte é a audiência, que consegue muitas vezes alcançar números que nem mesmo esportes tradicionais conseguem. Em 2019, por exemplo, o número de pessoas assistindo o campeonato de esporte foi de 453 milhões. Só para você ter noção do tamanho dessa audiência e como isso está crescendo muito, em 2018, apenas a final de League of Legends teve 99 milhões de pessoas assistindo. E a decisão de 5 horas do Campeonato Mundial de Fortnite, que é um dos maiores jogos também eletrônicos, ela conseguiu uma média de 90 mil espectadores por minuto nos Estados Unidos. Ou seja, era uma competição de 5 horas que por minuto tinha 90 mil espectadores assistindo. É muita coisa. E no Brasil a gente não fica para trás, tá? O esporte está crescendo muito no nosso país. Somente em 2019 teve um crescimento de 20% na audiência. A gente tem mais ou menos 21 milhões de espectadores aqui no país. Isso faz com que o Brasil seja a terceira maior audiência no mundo de esporte, atrás apenas da China e dos Estados Unidos, que são mercados mais consolidados, são mercados maiores. Até mesmo os grandes veículos de comunicação, como a Globo e a ESPN, já têm linhas editoriais completas voltadas para o esporte. Então, se você for lá no site deles, você vai conseguir ver matérias exclusivas voltadas para esse mercado. Uma pesquisa bem recente feita nos Estados Unidos disse que 76% das pessoas que são entusiastas, que gostam dos esportes, elas trocaram a modalidade que elas viam antes, que era futebol americano, basquete, para assistir esportes. Só para você ter noção dessa nova transformação que está acontecendo no mundo, a final do LoL, desse campeonato, que é uma das maiores do mundo, ela superou a audiência da NBA nos Estados Unidos. Então a coisa está ficando muito grande. E outro fator relevante é que a maioria do público que acompanha as transmissões desses campeonatos possui uma faixa etária que é considerada muito valiosa para as empresas de marketing, o que faz com que essa indústria seja considerada um negócio multibilionário que ainda está em desenvolvimento, está crescendo muito ainda. E como que a gente conseguiria aproveitar esse boom dos esportes para se posicionar nesse mercado? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é se aprofundar no conhecimento sobre esporte. Então comece a assistir um campeonato para você entender como funciona todo esse mundo que pode ser muito novo para você. Um fator que é muito importante é você começar a seguir essas páginas que são especializadas nesse meio, então que elas vão te dizer como que funciona o campeonato. Pode ser página, canal no YouTube, site. O importante é você adquirir o máximo de conhecimento possível antes de você começar a se aventurar nesse mundo. Depois de você adquirir mais conhecimento, você pode se posicionar de duas maneiras nesse mercado: como empreendedor ou como investidor. Como empreendedor, você pode criar um time de esporte ou empresas que tenham relação com esses times. Por exemplo, centros de treinamento, fornecedoras de materiais, camisetas ou até mesmo patrocinar essas equipes. E como investidor, você pode procurar investir, colocar dinheiro nesse tipo de ativo, nesse tipo de equipe. O investimento em equipes de esportes é bem parecido com o investimento em startup, ou seja, ele tem um alto risco, longo prazo e baixíssima liquidez. Mas assim como as startups, essas equipes precisam de capital para crescer. Por isso é bem provável que você consiga encontrar times que estão surgindo agora e estão precisando de recursos, então são ideais para você aportar dinheiro. Mas independente da forma como você fazer isso, seja como empreendedor, seja como investidor, é muito importante que você esteja próximo desse mercado, porque ele tem grande futuro e você pode tirar muita vantagem dele. Mas independente da forma como você vai entrar nesse mercado, seja como empreendedor, seja como investidor, é muito importante que você se posicione nele, porque assim você vai acompanhar uma das maiores tendências que já surgiram.